Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todo o povo de Deus, amém? Pode tomar o seu assento em nome de Jesus? Eu quero agradecer a Deus primeiramente, serei muito grato pela essa oportunidade que o Senhor tem me dado, de poder estar trazendo a leitura da palavra de Deus. Eu confesso que eu não sou merecedor de poder estar aqui, mas alguma coisa Deus achou, alguma coisinha nem que seja pequena, Ele achou alguma graça, e por esse motivo eu louvo a Deus pela vida do bispo, eu louvo a Deus pela vida da bispa, eu louvo a Deus pela vida do pastor Ademir, louvo a Deus pela vida da minha família, que sempre acreditou no meu ministério, e eu louvo a Deus pela minha família Novo Tempo. Obrigado por vocês existirem na minha vida. Eu falo isso com muito temor e tremor diante de Deus. Sou muito grato porque todos os dias eu aprendo com você alguma coisa. Eu sou grato a Deus que por todos os dias compartilhamos algo que aconteceu de fato em nossas vidas, e a gente ouve os testemunhos e vemos que crescemos através dos testemunhos. Há um ano que eu estou aqui, e esse um ano o Senhor tem me ensinado muitas coisas. Tenho sido quebrado, tenho sido treinado todos os dias da minha vida. Eu também quero agradecer a vida do pastor Kleber, a pastora Silene, que nos abraçaram quando cheguei aqui. Eu louvo a Deus por toda a igreja, que se eu falar por nomes aqui, estarei pecando porque vou esquecer o nome de todos. Mas eu louvo a Deus pela sua vida, por você fazer parte da minha vida. Pastor Luan, pastora Thalita, eu costumo dizer, e disse para minha esposa, que Deus não preparou uma casa para me morar em Praia Grande. O Senhor preparou uma igreja para me congregar. Então eu louvo a Deus porque a casa foi um achado, e a igreja foi aonde Deus restituiu todo o meu ministério, e é aqui que o Senhor está me treinando todos os dias. Então muito obrigado por essa oportunidade. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 32. Não esqueci de falar da minha esposa, né? Eu louvo a Deus pela vida da minha mulher. Eu falo dela, começo a querer chorar, porque sempre acreditou no meu ministério, sempre falou que um dia Deus ia fazer algo incrível na minha vida, e eu louvo a Deus por isso, por ela sempre acreditar em mim, por ela sempre acreditar que mesmo sendo falho, eu tento melhorar todos os dias, porque a Bíblia diz que aquele que confessa, alcança a misericórdia, e todas as vezes que eu peco, eu peço perdão a ela, e ela me perdoa, assim ela faz a mesma coisa. Então eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, louvo a Deus pela vida da minha filha Sara, louvo a Deus pela vida do meu filho Gabriel, a minha nora, e a minha netinha que logo está chegando aqui para somar com a Igreja Novo Tempo. Obrigado, família, por tudo. Vamos ler a palavra de Deus? Está no versículo 32 escrito o seguinte: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu tu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: O teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e o feria, e a livrara da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhes a mão na barba, e o feria, e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora, e o Senhor é contigo. E Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e os vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada, e sobre as suas vestes começou a andar, porém nunca o havia experimentado. E então disse Davi a Saul: Não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. E tomou o seu cajado na mão, e o escolheu para si 5 seixos do ribeiro, ou 5 pedras, e pôs-los no alforje de pastor, que trazia a saber, no surrão, e lançou mão
da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio e se via chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou algum cachorro para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a tua cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E saberás que toda esta congregação, que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas vossas mãos. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te glorificar por esta palavra. Senhor, tu sabes que de mim eu não tenho nada para oferecer. Sou falho, sou pecador, mas a tua misericórdia me alcançou nesta manhã. Eu quero te pedir que o Senhor continue a abrir o nosso entendimento, ao entendimento da tua igreja, para que possamos de fato ouvir e entender o que de fato o Senhor tem para as nossas vidas. Que o nosso coração esteja aberto e os nossos ouvidos atentos para ouvir o que o Senhor tem para nos dizer nesta manhã. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, o Senhor, quando o bispo me chamou para conversar, e ele disse que eu teria essa oportunidade de estar ministrando a palavra de Deus, eu confesso que o meu corpo tremeu, eu confesso que eu me senti muito nervoso, até porque eu estava até conversando com a minha esposa, há 4 anos que eu não ministro a palavra de Deus. Eu contei um pouco do meu testemunho um tempo atrás, mas eu não quero entrar nele nesse momento, para não tomar tempo. Mas quando o bispo disse que eu teria uma oportunidade de ministrar a santa palavra no santo culto, aqui na igreja, eu me alegrei muito no meu coração, porque o Senhor me fez entender essa passagem. E eu me identifiquei com essa mensagem, mandei para o bispo gostou, e o Senhor tinha me dado um tema, e todos conhecem a palavra, todos conhecem a passagem de Davi e Golias, mas eu quero entrar nela numa profundidade totalmente diferente daquilo que você enxergou, ou talvez que você nunca ouviu dentro dessa mensagem. Todos sabem da história, todos conhecem quem era Davi. A Bíblia diz que Davi havia apenas 3 características na vida de Davi. Davi era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Era simplesmente esses 3 aspectos que a Bíblia fala de Davi. Mas todos só conseguem enxergar Davi naquilo que Deus o chamou, que era um homem segundo o coração de Deus. Mas para Davi chegar a esse momento a ser o homem segundo o coração de Deus, foi necessário ele passar por alguns processos. E são os processos da vida que a gente não entende que devemos passar, bispo. É necessário que passamos por algum processo para que possamos enxergar verdadeiramente aonde Deus quer nos levar. Às vezes Deus nos faz entender tantas coisas, mas vai haver momentos na sua vida que muitas coisas, muitas perguntas não terão respostas. Mas espera aí, pastor, aonde o Senhor quer chegar? É muito simples. Haverá perguntas que você vai indagar, haverá perguntas que você vai perguntar, e o Senhor não vai te dar resposta. O porquê Deus não vai te dar essa resposta? É muito simples, porque não é o tempo da resposta de Deus. Porque muitas coisas que nós vivemos, e nós acompanhamos o nosso dia a dia, e não teremos resposta. Eu perguntei muito isso para Deus. Eu disse: Deus, o porquê eu fico pulando de galho em galho, e eu não consigo parar em nenhuma igreja? E eu fiquei com essas perguntas por muitos longos anos. E o Deus Yahvé, ele me disse o seguinte: filho, haverá perguntas que eu só vou te dar a resposta no tempo certo e na hora certa. E o Senhor me deu esse tema, Davi e o anão. O bispo até deu risada quando eu mandei para ele. E eu disse assim: por que Davi e o anão?
você conhece muito bem a história. Antes de nós entrarmos nessa mensagem, você lembra de quem era Davi? A Bíblia diz que Davi era um dos filhos de Jessé, o belemita, que morava na Judéia, só que ele era um pastor de ovelhas. Davi era um simples homem, um simples jovem. Eu me identifico na vida de Davi, porque Davi simplesmente era um homem obediente ao seu pai, porque enquanto seus irmãos, eles participavam das guerras, a Bíblia diz que haviam 3 irmãos de Davi. O mais velho se chamava Eliabe. Eliabe, ele era presunçoso, Eliabe era um homem prepotente, Eliabe era um homem mais velho da casa de Jessé, e por isso ele ia à guerra. E a Bíblia vai dizer que enquanto seus irmãos, eram homens valentes, a Bíblia diz que Davi era um pastor de ovelha. Eu quero abrir um parênteses aqui para você entender que na época ninguém queria ser pastor de ovelhas, porque o pastor de ovelha, ele tomava conta das ovelhas. Era algo que em Israel não era tão bonito de se ver. Só que a Bíblia diz que enquanto Davi tomava conta das ovelhas de seu pai, os irmãos participavam das guerras. Eram homens fortes, homens valentes, homens corajosos. Só que na maioria das vezes esses homens se achavam prepotentes, por se tratar de ser um homem guerreiro, por se tratar de ser um homem forte. Só que Davi, todas as vezes que seu pai chegava e dizia: Davi, o seu lugar é no lugar de pastorear ovelhas. Observamos a mensagem agora, e enquanto seus irmãos estavam guerreando, Davi estava tomando conta das ovelhas do seu pai. Isso nos dá uma grande notícia. Enquanto seus irmãos guerreavam, Davi estava apacentando. Deus me faz entender o tamanho da obediência que Davi tinha sobre a vida dele, porque nós só conseguimos enxergar, queridos, o final da história. A gente só consegue enxergar, aliás, o início da história, e enxergamos de uma forma diferente. O bispo costuma dizer o que aqui? Que para nós não importa o início, e sim o fim. Mas para pensar no início da trajetória de Davi. Era um homem simples, e a Bíblia diz que agora Israel, ele entra em uma profunda guerra contra os filisteus. E agora nós entramos na mensagem, e é esse capítulo 17 de 1 Samuel começa a relatar que levanta-se um gigante. A Bíblia diz que era a última geração dos Anaquins, que eram os homens de Gate, que eram guerreiros, eram homens que a Bíblia diz que eram gigantes da terra. E se você parar para pensar, enquanto Davi era franzino, havia um gigante que durante 40 dias atormentava Israel. Durante 40 dias esse gigante amedrontava Israel, enquanto Saul já estava sendo rejeitado por Deus. E a Bíblia diz que enquanto de um lado estava o exército de Israel, por um outro lado estava os filisteus, prontos para entrar na batalha. E eu quero abrir um parênteses aqui. Quantos gigantes que você te afronta todos os dias da sua vida? Quantos gigantes ele se encontra todos os dias te afrontando, te perseguindo, te amedrontando, te colocando medo, te colocando para baixo, tentando mostrar para você que o Deus que você serve é menor do que ele. Queridos, essa fase, ela vai ser todos os dias. A Bíblia diz que durante 40 dias, Israel ficou com medo do gigante. Pasme você, foram de manhã, de tarde e de noite. Enquanto Israel estava do lado de cá, Saul escondido dentro da sua cabana, estava Golias, dando risada, zombando do povo de Deus. Enquanto Saul estava com medo, procurando um homem para lutar contra o gigante, estava Davi, sendo obediente ao seu pai, dizendo: o pai, vai no campo de batalha, leva comida para os seus irmãos e veja o que eles estão precisando. Amados, Davi sai de encontro às montanhas, e quando ele chega nas montanhas, ele encontra um grande exército dos filisteus, e do lado de cá, o povo de Israel com medo. E agora, o que acontece? Todos com medo, todos com anseio de perder a vida por conta de um gigante que o amedronta, que o coloca medo, que os desafia todos os dias da sua vida.
Amados, naquele momento Davi chega, e a primeira coisa que o seu irmão aparece, e eu quero abrir um parênteses aqui, a Bíblia diz que, agora Eliabe olha para Davi e pergunta, Davi, o que te fazes aqui? Eliabe já sabia que Davi tinha sido ungido, porque anteriormente, Samuel jogou o azeite sobre a cabeça de Davi, e ele fica perguntando, o que fazes aqui, nessa peleja? A síndrome do irmão mais velho entrou no coração de Eliabe, com medo, porque sabe o que acontece, querido? É que quando nós estamos posicionados diante de Deus, quando estamos posicionados na presença do Senhor, sempre vai levantar alguém para tentar te parar e para tentar te frustrar e te colocar medo. Sempre que você entender que a presença de Deus está na sua vida, sempre o inimigo vai levantar alguém para tentar parar aquilo que Deus tem para a sua vida. Imagina-se que Eliabe perguntando e fazendo essa pergunta, é a primeira coisa que ele faz, e Davi responde, o que o rei ofereceu para quem vencer esse gigante? Imagine, a Bíblia diz que Davi era de belos olhos, ruivo e de boa aparência. É só essa característica que Deus coloca na vida de Davi. Quantos Davi estão aqui nesta manhã? Quantos homens e mulheres estão sendo afrontados? Observe que quando Golias ele entra no arraial de Israel, ele entra para amedrontar. Querido, gigante, a gente não precisamos entender. O que precisamos entender é que quando somos obedientes à palavra, pode levantar o gigante que for, pode levantar o gigante da finança, o gigante do teu casamento, o gigante na vida dos teus filhos, o gigante no teu trabalho. Entenda, o Deus que você serve é o Deus que é poderoso para fazer mais do que você imagina. Aquele gigante não colocou medo na vida de Davi. Davi olhou para ele e disse assim, quem é que vai lutar contra ele? Davi disse assim, eu me disponho a lutar contra esse gigante. Você sabe o que Deus me faz entender? Deus me faz entender o quanto é importante você confiar no Senhor. Porque quem não confia tem medo. Quem não confia, coloca dúvida no seu coração. A Bíblia diz que a dúvida ela é como as ondas do mar. Quando ela é impelida pelos ventos, ela se quebra no meio do caminho. Quantas pessoas não conquistam? Quantas pessoas não conseguem chegar? Quantas pessoas não conseguem alcançar o objetivo da sua vida? Porque tem dúvida no coração. E Deus está mostrando dentro desta mensagem o quanto é importante você confiar naquele que te chamou para uma grande obra. Você não pode ter medo do gigante. E talvez você entrou aqui hoje dizendo, o senhor não conhece o gigante. Querido, eu quero dizer para você, eu quero te dar uma notícia. Eu tenho muito gigante para derrotar. E eu sei que o Deus que eu sirvo, Ele vai me dar força para derrotar esse gigante. Não importa qual seja o gigante da minha vida, pastor Fabiano. O que importa é que o Deus que eu sirvo, Ele está segurando na minha mão, está dizendo, filho, ainda que o gigante se levante, eu vou te dar força para você derrubar todos eles, em nome de Jesus. Glória a Deus. E a Bíblia diz, querido, que Davi se dispõe a lutar. E nós temos que ter coragem para lutar. O bispo ministra isso todos os dias com a bispa. O medo nos afasta daquilo, do processo. O processo ele tem que ser vivido. E às vezes você pensa assim, mas por que eu tenho que viver isso, pastor? Porque é necessário. A Bíblia diz que quando Davi chega dentro da cabana e se dispõe a lutar contra o gigante, o que Saul faz? Pega a sua roupa e coloca no corpo de Davi. Davi até veste a couraça, Davi até veste a roupa. Só que quando ele começa a andar, ele percebeu que aquela roupa não cabia. Peraí, me ajuda aí. Essa roupa não cabia? O que Deus está dizendo? Que tem coisas que não é para o seu irmão fazer. Tem coisas que não cabe a você. Tem coisas que é para você, irmãos. Sabe o que Saul fez? Ele tirou a responsabilidade dele e passou para... Você pegou. Saul tirou a responsabilidade dele e colocou em outro. Você sabe o que Deus está dizendo aqui? Que quando você levantar
para guerrear contra esse gigante, Deus está dizendo assim, ó, esse gigante que está se levantando contra a tua vida, eu coloquei para te aperfeiçoar. Deus está dizendo assim, eu coloquei esse gigante sobre a tua vida, porque Deus entendeu que Ele está contigo e você confia nele. Observe, Deus estava preparando o terreno para Davi. Mal sabia Davi que aquela derrubada daquele gigante da vida dele o iria tornar o rei de Israel. Quando Davi chegou, tirou aquela roupa, ele disse, eu não preciso disso, eu só preciso matar e derrubar esse gigante. Observe na palavra comigo, está escrito assim, versículo 34, 1 Samuel capítulo 17. Então disse Davi a Saul, apacentava as ovelhas do seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomou a ovelha do rebanho, e saía após ele, e o feria, o livrara da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançaram-lhe a mão da barba, e o feria, e o matava. Assim feriu o teu servo, o leão, como o urso, e assim será esse circunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército dos Deus vivos. Disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, Ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul, vai-te e o Senhor é contigo. Sabe o que Deus me fez entender aqui? Olha que coisa linda, preste atenção. Quando Davi se posicionou e foi diante do rei, você sabe o que ele fez? Ele contou uma história lá atrás que ele viveu, quando ele tomava conta das ovelhas do seu pai. Olha que coisa que Deus me fez entender aqui agora. Você sabe que Deus me fez entender? Como é as lembranças e qual é as lembranças que você tem do teu passado. Será que você tem contado só derrota? Será que você só tem contado para o teu irmão as tragédias que você tem vivido? Será que você tem contado lá atrás das tuas lembranças, as suas mazelas, os seus erros, os seus defeitos? Davi parou e contou uma história de vitória. Você sabe qual é o problema do cristão? Você pegou. Você sabe qual é o problema do cristão? O cristão, ele só para murmurar e reclamar. Davi olhou para Saul e disse, olha, eu vou lhe contar uma história. E Davi falou, é o seguinte, estava eu tomando conta das ovelhas do meu pai, quando entrou um leão e um urso, eu peguei a barba desse leão, você sabe o que eu fiz com ele, rei? Eu cortei o pescoço desse leão, e sabe quando o urso entrou para roubar minhas ovelhas? Sabe o que eu fiz com ele? Eu matei o urso, e tenho dentro de uma sala fechada um memorial, ou seja, lembranças de vitória que Deus me fez passar. Ei querido, se você não pegou ainda, pegue essa. Deus está levantando um novo tempo para a sua vida. Ao invés de você ficar contando murmuração e derrota, Deus vai preparar um novo tempo, e através da tua boca vai sair vitória, vai sair lembranças de vitória. Oh glória, aleluia. Vamos parar de murmurar, querido. Davi disse, eu matei um leão, eu matei um urso, e eu vou arrancar a cabeça desse gigante. Ele disse o seguinte, quando Davi dizia isso, querido, ele dizia, era em nome do Senhor dos exércitos. Davi não confiava na sua própria mão, e nem na sua capacidade. Ele sabia que quando ele matou um leão e um urso, ele matou porque o Senhor estava com... Nunca Davi se vangloriou por isso. Ele disse, assim como esse leão, assim como esse urso que eu matei, eu vou matar esse gigante. A Bíblia diz que agora Davi se encontra diante do filisteu, e a Bíblia diz que quando o filisteu olha para ele, ele começa a dar gargalhada. Porque é isso que o inimigo faz das nossas vidas. Ele dá gargalhadas às nossas vidas. Ele olha para nós e acha que servimos qualquer Deus. Mas mal sabe o inimigo, aquele a quem servimos. Servimos um Deus todo-poderoso. Servimos um Deus Yahvé, que é criador dos céus e da terra. Ele sabe aonde nós podemos chegar. A Bíblia diz que Davi agora... ele se encontra diante do filisteu, e o filisteu começa a rir. Davi com seu cajadinho na mão, de pastor, simples, com uma roupinha de pastor simples, e apenas com seu alforje na mão.
uma bolsinha, e o filisteu começa a dar risada. Haha, tu vem, por que é que tu vens contra mim, como um cão morto? Ele zomba de Davi. Eu imagino seus irmãos olhando para Davi agora, dizendo, o que esse camarada está aprontando? Vai morrer. O que esse camarada está colocando na cabeça dele? Ele não viu o tamanho do gigante? Querido, sabe quantos metros tinha Golias? 3 metros de altura. Sabe quanto pesava a roupa que Davi vestia, que era roupa de escamas? Pesava entre 78 a 90 quilos. Você sabe quanto pesava a lança que Davi usava? Pesava de 5 a 10 quilos. As tornozeleiras que ele usava pesava de 30 a 40 quilos. O capacete que ele usava, ele mal sabia que havia um espaço na testa, porque era o único lugar que havia na vida de Golias que Davi poderia acertar. A Bíblia diz que agora, Davi tão pequeno, tão franzino como eu, ele pega agora apenas 5 pedrinhas no ribeiro. 5 pedrinhas. Mas a confiança de Davi estava em quem? Nas pedras ou estava em Deus? A pedra foi apenas uma ferramenta, mas a confiança de Davi estava em... Eu quero abrir um parênteses aqui rapidinho. Eu me lembro que quando eu me separei em 2018 da minha esposa, eu passei o maior processo da minha vida. Foi o processo mais difícil de todos que eu passei. Em 2018, a minha esposa pediu separação, vindo de um culto, contei isso para o bispo. E quando ela me pede essa separação, eu fiquei atordoado, eu fiquei destruído. E eu olho o testemunho da pastora Silene e identifico muito com o testemunho do pastor Kleber sobre casamento. E Deus me fez entender o seguinte, que existem processos e perguntas que não terão respostas. Deus tinha preparado o campo para Davi, para ele se tornar rei de Israel. Deus preparou o processo do meu casamento, para me colocar onde eu estou hoje. E eu me lembro que quando nos separamos, eu morei num lugar, eu deixei a casa para ela e fui morar numa casa. Nessa casa o Senhor me fez entender o quanto eu precisava descer, porque a minha prepotência, a minha arrogância, eu era como Eliabe, eu só gostava de estar por cima e nunca por baixo. Eu me sentia a última bolacha do pacote. Eu me sentia, por pastorear muitas igrejas, simplesmente o cara, como diziam por aí. E quando Deus mostrou para mim que eu não era nada, que não era nada sobre mim, bispa, que não era nada sobre a minha pessoa, era tudo sobre Ele. E quando Deus me fez entender isso, foram 2 anos orando, buscando, e ela me dando patada, ela dizendo, eu te amo, eu não quero mais saber de você, eu não quero mais voltar com você, você não entende, eu não quero mais saber de você, vá viver a sua vida. Aí eu comecei a orar, com pouca força, bispo, eu comecei a orar, mesmo estando no lugar errado e na hora errada. O Senhor disse, desça, porque eu vou te provar o quanto eu te amo. E eu comecei a orar, buscar, comecei a orar, e uma certa feita ela entrou numa oração, a minha esposa entrou no estado de depressão profunda, a minha esposa, ela estava pronta para se matar, e nesse dia a minha cunhada chamou ela para dormir na casa dela, e eu me lembro como se fosse hoje, ela foi para um culto de oração. Nesse culto de oração, Deus usou uma mocinha e mostrou tudo que estava vivendo na vida dela. E ali Deus começou a trabalhar no coração da minha esposa, Deus começou a trabalhar no coração dela. E eu me recordo que nesse tempo, ela me costumava sempre me ligar. E tínhamos uma relação muito boa como amigos, sempre tivemos. E nesse dia ela me chamou. Só que o Senhor tinha dito para mim, que enquanto eu não descesse do altar, enquanto eu não descesse da minha prepotência, enquanto eu não descesse da minha arrogância, porque achamos que somos, e quando tentamos achar que somos, não somos nada, somos apenas algo que Deus quer usar, e se Ele não quiser me usar, Ele coloca outro para fazer no meu lugar. E ali Ele me quebrou e disse, enquanto tu não descer desse altar, eu não vou realizar o que eu tenho que realizar na sua vida. Queridos, quando eu tive esse entendimento, eu desci do altar, eu fiquei por longos anos, desci do altar, comecei a orar, comecei a buscar o Senhor.
Deus começou a entrar com providência. Você sabe qual é o problema da gente? A gente acha que tudo tem que ser feito no nosso tempo. A gente sempre imagina que Deus, Ele sempre vai estar disposto para fazer algo por nós. Deus não tem obrigação nenhuma de fazer. Sabe por que Deus faz? Porque Ele é bom. Você sabe por que Deus Ele opera? Porque Ele é misericordioso. Você sabe por que nós estamos de pé até o dia de hoje? É porque a misericórdia dEle nos alcançou. Você sabe por que você tem saúde? É porque Ele ainda tem misericórdia de você. Você sabe por que ainda você está trabalhando? Você tem um bom emprego? Você sabe por que você tem uma família maravilhosa? É porque o Senhor nos deu essa família. Porque se não fosse por Ele, nada seria por Ele. Porque a misericórdia dEle nos alcançou. E achamos que Deus tem obrigação. Achamos que o Senhor, Ele tem aquele... Pai, se o Senhor não fizer... é uma fala, eu rasgo a Bíblia e volto para o mundo. Então você vai voltar para o mundo, porque Deus Ele faz porque Ele é bom. Se o Senhor opera porque Ele é misericordioso. Se você está de pé, se nós estamos de pé ainda, é porque Ele nos alcançou com a sua misericórdia. Mas obrigação, o Senhor não tem, irmão. O Senhor faz porque Ele é bom. Eu me lembro que quando Deus Ele restaurou meu casamento, o Senhor restaurou meu casamento, foi lindo. Porque em 2020 nós casamos novamente, separamos no papel, em 2018, e em março, dia 20 agora, completamos mais 5 anos, completando tudo, dá 27 anos de casado. E sou grato a Deus pela vida da minha família. Você sabe por que Deus faz? Porque Deus Ele me fez entender na vida de Davi, que terá perguntas que não terão resposta no dia. E hoje eu tive essa resposta de Deus. E olhando para Davi, eu concluo dizendo o seguinte: Davi se dispõe a pelejar. Ele pega 5 pedrinhas, e dessas 5 pedrinhas, ele escolhe uma, e o gigante ele vem totalmente perturbado contra Davi. Eu imagino a cena aqui na minha cabeça, querido. Aquele Davi pequenininho, e um cara de 3 metros de altura. Davi pega essa pedra e ele começa a rodar o seu alforje. Ele roda, ele roda, ele roda, e quando ele lança a pedra, ele lança na testa de Golias. Golias cai duro no chão, que nem um pateta. Quando ele cai no chão, a Bíblia diz que Davi pega a espada de Golias. Eu não sei como ele fez isso, porque a espada acho que pesava mais do que ele. Ele pega a espada e lança no pescoço de Golias. Ele corta a cabeça de Golias, e com a outra mão ele carrega a espada. Ele entra sobre Israel, e as pessoas que outrora olhavam para Davi de uma maneira, começam a enxergar Davi de uma maneira totalmente diferente. Olha o que o Espírito Santo me fez entender agora. As pessoas te olhavam de um jeito. Sabe por que as pessoas te olhavam de um jeito? Porque até ontem a sua confiança estava em você mesmo, mas a partir de hoje, se você confiar naquele que te chamou, você vai derrotar esse gigante. E quando você derrotar esse gigante, as pessoas que outrora olhavam para você com um olhar diferente, com um olhar pequeno, dizendo: opa, quem é essa? Ontem ela andava de cabeça baixa, agora ela está andando de cabeça erguida. Sabe o que você vai dizer? Você vai dizer o seguinte: porque o Deus dos exércitos, aquele que me chamou, Ele tirou o medo, Ele tirou a depressão, Ele arrancou de dentro de mim a prepotência, o orgulho. Você sabe o que Davi me fez entender hoje? Você sabe o que ele me fez entender hoje? É que quando ele entra na cidade com a cabeça na mão e com a espada na outra, os seus próprios irmãos e a sua família e o povo de Israel começou a enxergar Davi de uma maneira diferente. Eu quero terminar aqui dizendo o seguinte: a partir de hoje, você vai declarar sobre a sua vida que não mais vai ser com as suas forças, que não mais vai ser do jeito que você quer, que não mais vai ser da maneira que você quer, porque se for da tua maneira, vai dar errado. Se for da tua maneira, você vai bater cabeça. Se for do teu jeito, vai sair dos trilhos. Mas se você dizer: não, Deus, a partir de hoje, eu vou derrubar esse gigante, e o Senhor está comigo. Senhor, toma a minha vida. A partir de hoje você declare isso. 3 coisas que eu aprendo com Davi. 3 coisas que eu aprendo com Davi nessa passagem. Ele foi um homem obediente.
Segundo, ele confiava no Deus que ele servia. E terceiro, ele tinha um objetivo. Se você não confiar, se você não for obediente e você não tiver objetivo, você não vai chegar no destino que você quer. O problema é que nós andamos e caminhamos de uma maneira totalmente diferente daquilo que Deus tem para nós. Você sabe por que muitas coisas não acontecem em nossas vidas? É porque queremos do nosso jeito. É que queremos que as coisas aconteçam da maneira que queremos. Se Deus não fizer do meu jeito, eu não quero nem saber, eu não quero saber dele. Irmão, já fiz tanto isso, eu já bati tanta cabeça na vida, eu já me frustrei tanto, que não vale a pena esperar do jeito que eu quero. Diga, não é do meu jeito. Mas declare com autoridade para Deus escutar. Diga, não é do meu jeito. Diga, é do jeito que Jeová, o nosso Deus Yahvé, Ele quer. Se você entender desse jeito, as coisas começam a mudar. Davi derrotou o gigante porque ele confiava no Senhor. Davi derrotou o gigante porque ele era obediente. E Davi derrubou o gigante porque ele tinha objetivo. Se você não tiver objetivo, se você não confiar em Deus, o nosso Deus Yahvé, e você não tiver obediência, nada vai acontecer na nossa vida. Eu quero declarar sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo, que todo mal, que todo gigante que tem se levantado contra você, eu quero declarar sobre a tua vida, porque eu não sei qual é o teu problema, mas eu sei que o Senhor sabe. Eu não sei qual é a dificuldade que você está vivendo, mas o Senhor sabe. Eu não sei que afronta e que gigante que se levantou contra a tua vida nessa manhã, mas o Senhor Deus Yahvé, Ele sabe. Eu quero declarar hoje, que em nome do Senhor Jesus Cristo, e através do nosso Deus Yahvé, esse gigante, levanta a tua mão direita, eu quero profetizar. Eu quero, em nome de Jesus, declarar que todo gigante da tua vida, seja na área financeira, seja na área espiritual, seja no teu ministério, seja no teu casamento, seja na vida dos teus filhos que ainda não se declarou a Cristo. Eu quero declarar que se for no teu serviço, eu estou querendo mudar de trabalho. Opa, espere, calma. Eu quero declarar sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, que esse gigante, a partir de hoje, ele vai cair por terra. Eu quero declarar sobre a tua vida, que esse gigante, ele vai virar um anão na tua vida. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo, que você vai se tornar um guerreiro, que com a mão você vai derrubar o gigante, e com a outra mão você vai carregar a espada. Essa espada não é espada para você matar seu inimigo, é uma espada que prova que o amor de Deus está sobre a tua vida. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo, que toda a ferramenta contra a tua vida, que o diabo preparou, ele está caindo por terra nesta manhã. Eu quero declarar que todo mal que está sobre a tua casa, sobre a tua família, ela venha cair por terra. Eu quero declarar que se o teu gigante é a depressão, essa depressão venha cair por terra nesta manhã. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo, que se essa porta de emprego não se abriu, eu declaro nesta manhã que essa porta vai se abrir. Eu declaro em nome de Jesus Cristo, que as portas do inferno, ela não vai prevalecer contra a família Novo Tempo. Quem crê nisso, por favor, levante a sua mão, dê uma linda salva de palma para Jesus, porque Ele merece. Oh glória! Diga comigo, hoje, mas declare com autoridade, irmão, diga hoje, eu declaro que nessa hora, eu vou vencer, eu já venci o gigante que se levantou e que ainda vai se levantar contra a minha vida. Não se importe, irmão, ainda vai ter muitos gigantes que você vai ter que matar. Mas não se preocupe, que enquanto se levantar gigante, é que Deus está te aprimorando, é que Deus está te capacitando, e que Deus está movendo algo incrível na tua vida, amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.